Bom, nessa unidade eu quero falar um pouco sobre propriamente a arte de Van Gogh, sobre a variedade ou a variação na arte do Van Gogh, e então eu vou abordar inicialmente o desenho, depois eu vou falar um pouquinho sobre a fase holandesa do trabalho dele, depois vou abordar a aproximação que ele teve com o impressionismo e vou desembocar então na autenticidade, ou seja, no momento em que Van Gogh se torna Van Gogh, né? Quer dizer, um pintor autêntico, um pintor com um modo de pintar totalmente próprio. Então vou começar pelo desenho. Durante toda essa unidade eu vou usar imagens que estão disponíveis online no Museu Van Gogh de Amsterdã, tá? E eu vou usar as imagens estritamente como ilustração daquilo que eu estou falando, para que você possa acompanhar e possa também tenha exemplos da arte de Van Gogh. Talvez a maior parte das pessoas não saiba que ele foi também um grande desenhista, né? Alguns desenhos dele de fato chegam a ser muito mais bonitos do que os quadros dele, embora os quadros também sejam muito legais. Então eu vou começar com uma imagem relativamente antiga, de 1876, uma imagem de uma igreja onde o pai dele foi pastor. A gente percebe aqui então uma paisagem rural, com a imagem da igreja, com a imagem das construções próximas, com as árvores. As árvores estão secas, né? O que indica que é um desenho feito durante a época de inverno, né? Isso vai aparecer bastante nos desenhos e também nas pinturas do Van Gogh, que é quando ele retrata as comunidades, né? O prédio das igrejas onde o pai dele foi pastor, né? Ele tem uma relação muito grande com os edifícios religiosos. Certamente eles têm um significado muito importante na vida do Van Gogh. O que nós temos aqui é um desenho relativamente simples, sem uma técnica muito apurada, mas já temos aqui um desenhista bastante habilidoso, temos um desenhista já com um bom treino de desenho, né? Com uma noção de perspectiva, com uma noção de luz, de sombra, e é um desenho bastante instigante. Essa outra imagem que aparece agora, uma carroça, né, com um animal tracionando essa carroça, é uma imagem também bastante bonita, mostrando uma paisagem rural ao fundo, um animal de tração utilizado na área rural. A gente percebe que o Van Gogh tinha uma relação muito forte com a natureza e com as paisagens rurais, né? O que é típico da região da Holanda, que é a região, como todos sabem, que é onde ele nasceu, foi criado e passou boa parte da sua vida. Nós temos um desenho já com um pouquinho de cor. A maior parte dos desenhos do Van Gogh são feitos em preto e branco, usando lápis ou carvão, né? E esse aqui tem um pouquinho de cor sobre o cavalo, né? O animal de tração. Não está muito claro se é um cavalo, se é um burro, parece mais um cavalo. Uma imagem de 1881. Aqui nós temos uma outra imagem bastante interessante, um desenho que vai servir de base para o quadro, ou quadros, né? Ele fez algumas versões do semeador, né? Retratando a parábola do semeador como um fato bastante conhecido, né, publicamente, que existe uma parábola, uma história, né, uma ilustração narrada nos evangelhos por Jesus, e essa é bastante famosa, uma das mais conhecidas, que é a parábola do semeador, né? Então temos aqui uma pessoa lançando as sementes, um desenho que vai servir de base para os quadros, né? Estou dizendo quadros porque ele pintou mais de uma versão. Parece que pelo menos 3 versões ele fez em pintura a óleo, né? Ele está seguindo aqui um pintor do seu tempo, né, que ele admirava bastante, que era Millet, né? E de novo um cenário rural, né? Quer dizer, o que pode existir de mais rural do que a cena da semeadura? Você percebe ao fundo animal, provavelmente de tração, o gado, né, que está sendo
criado para produção de leite, uma cena muito bonita. Você já percebe aqui nesse desenho um estilo muito próprio, né, do Van Gogh. Não é um desenho realista, ao mesmo tempo tem uns traços um pouco estranhos, no sentido de que eles vão se parecer muito com aquilo que o Van Gogh vai fazer ao longo dos seus quadros. Esse é um desenho que eu gosto bastante. Esse desenho deu nome, inclusive, acho que é o filme mais recente sobre a vida de Vincent Van Gogh, né, no Portal da Eternidade, um filme muito legal, baseado nos últimos anos de vida do Vincent Van Gogh. E temos aqui uma pessoa sentada na cadeira, desenho, né, feito em papel já envelhecido, praticamente usando só aí a cor preta, e parece, aparentemente, é uma pessoa numa cena de um sofrimento, de alguém que estaria ali desolada, né? Alguém que estaria inconsolável. Talvez Van Gogh projetando sobre esse personagem o seu próprio sofrimento, a sua própria dor. A gente sabe que ele era uma pessoa muito sensível, com uma capacidade de sofrer, de sentir, de experimentar as emoções, e isso aqui é projetado sobre esse personagem. Nós temos um desenho muito próximo do realismo, um desenho dos meus favoritos, um dos que eu admiro mais é da obra de Van Gogh, um desenho de 1882. Aqui nós temos uma cena que já foge do tom mais realista, é um desenho de 1882 também. Não é um desenho tecnicamente que se aproxima do realismo, mas é um desenho muito terno, muito bonito. Acho que o destaque aqui é para aquilo que ele representa, essa criancinha ao berço. Provavelmente é um retrato do filhinho, né, da criança que deu à luz, enquanto Van Gogh estava com a sua companheira Azim. Eu já falei um pouco sobre essa história, só lembrando vocês, né? O Van Gogh teve uma única história de amor, assim, um pouco mais prolongado, de um amor correspondido, que foi uma prostituta que ele recolheu na rua, colocou para morar com ele. Ela estava grávida, ele levou essa mulher ao médico, deu vitaminas para ela melhorar a sua condição geral de saúde, acompanhou o pré-natal, acompanhou o parto e acolheu a criança após o parto. E esse aqui é um retrato, provavelmente, dessa criancinha que deu à luz enquanto Azim estava na casa dele, né? Então é uma cena certamente muito significativa para ele, mostrando o anseio que ele tinha por uma família, o anseio que ele tinha por uma relação afetiva correspondida, mas também bastante aguçado aqui o instinto de paternidade do Vincent Van Gogh, né? Bom, esse é um retrato de uma mulher em perfil, com uma dessas toucas que são muito utilizadas pelas mulheres holandesas da região do campo. Esse é um dos retratos que eu mais gosto do Vincent Van Gogh, acho muito bem feito, acho muito próximo de uma técnica realista, né? Tipicamente um retrato que se aproxima bastante de uma fotografia, um domínio técnico bastante importante, um jogo de luz e sombra muito interessante e um desenho lindo com um perfil de uma mulher, de uma senhora. O que me chama bastante atenção nesse retrato é o modo como ele consegue captar os traços, né? Consegue captar a alma dessa pessoa. De fato, aqui ele já mostra uma sensibilidade e uma competência técnica muito grande. É um retrato de 1883. Um outro retrato, né, faz parte de uma série que ele vai fazendo de encontrar essas figuras variadas, né, quer dizer, pessoas com vários estilos de vida, com vários tipos de vestimenta, né? Um homem tomando café, um retrato de 1882, uma boa visão de perspectiva, uma boa percepção do jogo de luz e sombra, uma capacidade também de captar o rosto, a feição, né, a expressão desse personagem. De fato, um desenho muito bonito e surpreendente, né? Se você visse esse desenho em algum lugar, você dificilmente conseguiria dizer que seria um retrato produzido por Vincent Van Gogh, embora você vá perceber que esse desenho está assinado por ele exatamente do modo como ele costumou depois, ou se acostumaria a assinar os seus quadros. Temos aqui uma outra figura, um velho homem
com a sua bengala, né? Um retrato de 1882, com essa veste complexa, um bom domínio técnico, uma roupa bonita, diferente, o que exige bastante do artista no uso de perspectiva, no uso especialmente de luz e de sombra, uma boa forma de retratar o rosto desse homem, né? E um desenho bastante instigante. Chama a atenção para os pés desse personagem, né? Os pés retratados, já mostrando aqui algo que vai ser bem típico do Van Gogh, né? Um pouco a deformação desse pé. Esse pé está feito de uma forma muito bruta, como se ele não tivesse feito um acabamento adequado, né? do pé, dos pés, né? Desse personagem. Isso aqui é uma cena lindíssima, uma paisagem urbana, né? Um domínio técnico, um domínio de perspectiva, uma capacidade de representar figuras públicas, um desenho já envolvendo casa, uma carroça, pessoas, desenho do chão, né? A perspectiva do chão, esse jogo de aproximação, as casas que estão no primeiro plano, as casas em segundo plano, um leve uso de cor aqui, né? Para poder criar alguns contrastes, para poder fazer a luz se sobressair. Um desenho belíssimo, um desenho de uma competência técnica muito grande e de certo modo até surpreendente. Um desenho de 1882, né? E mostrando aí então um pouco essa passagem do Vincent van Gogh, que vai de uma criança que começa a desenhar talvez pelo simples prazer de desenhar, que começa a desenhar para poder retratar as paisagens que observa e poder estender o seu tempo de admiração dessa paisagem, quando ele leva o desenho dessa paisagem para casa e pode continuar contemplando, até um certo preparo técnico. Talvez o Vincent van Gogh tivesse a aspiração de ser um ilustrador, talvez quisesse se oferecer como uma pessoa que pudesse ganhar dinheiro fazendo ilustrações para revistas, para periódicos, para jornais, né? Então a gente percebe um pouco esse lado pouco conhecido do Vincent van Gogh, que é o lado dos seus desenhos, tá? O Museu Van Gogh de Amsterdã torna disponível esses desenhos no seu site. Ele é o guardião desses desenhos, faz parte do acervo deles, e isso é uma coisa muito legal que merece que você preste atenção nisso, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.